a informação e a tecnologia apresentam prós e contras. Beleza, ok. Você fez uma primeira afirmação, trazendo as palavras-chave, o tema, ok, né, pegando aqui a informação e a tecnologia. Bateu num lugarzinho comum ali, do lance do pró e contra, beleza, mas, então, tipo assim, não é uma frase que valorize tanto, tá? E é uma frase que coloca uma tese que é uma tese ambígua. Isso é um problema? Não necessariamente, tá? Não necessariamente isso é um problema. É óbvio que tudo nessa vida tende a ter prós e contras. Eu sempre falo, ninguém é só ruim ou só bom, nada é só bom ou só ruim, tá? Mas vamos seguir. Então tá, a informação e a tecnologia apresentam prós e contras. A disseminação de informações foi extremamente facilitada com o avanço da internet, mas o mesmo facilita. Olha, não use esse o mesmo. Você pode ver, se você caçar qualquer perfil de professor que dá aula de redação ou que, né, faça comentários sobre a construção de texto, não é desejável em redação esse uso de um mesmo para retomar algo, tá? Ok? Se você colocasse a disseminação de informações foi extremamente facilitada com o avanço da internet, mas esse mesmo avanço da internet, por exemplo, né? Beleza? Aí tudo bem, mas o mesmo não é bacana, tá? Então, mas isso também facilitou, porque olha só, você disse que foi extremamente facilitada, beleza? Ok? Vamos até trocar, porque como você usou facilitada, não vamos repetir facilita aqui não, mas o problema, isso é um detalhe, ok? Mas principalmente o tempo verbal. Foi facilitada a ideia de passar, de pretérito perfeito. Então, você vai usar a ideia aqui de pretérito perfeito, né? Mas isso também possibilitou, tá? Isso vai melhorar a questão da propriedade vocabular, tá? Dependendo do critério de correção, pode estar com outro nome, mas é o seu vocabulário, tá? Se você usa facilitado e facilita muito perto, isso mostra para a banca, né? O olhar deles é, olha, ele não tem vocabulário, ele não prestou atenção para usar uma outra palavrinha, tá? Então, isso possibilitou a disseminação de notícias falsas, vírgula, as chamadas fake news. Perfeito, ok. Bom, é uma boa introdução. Então, você mostrou na sua própria introdução que aqui eu tenho um pró, né? Então, ó, a disseminação de informações foi extremamente facilitada com o avanço da internet, que é bom você poder, né, ter mais informação. Mas, e aí o mas é uma conjunção adversativa que marca um ponto contrário, ok. Isso também possibilitou a disseminação de notícias falsas, as chamadas fake news, que é o ponto contra. Perfeito, ok. Tudo jóia com a sua introdução num todo. Então, você correu um risco no início, aqui, tá? Mas você se saiu bem com ele. Em redação, o que a gente tem que pensar? Muita gente às vezes fala em certo e errado, né? Eu falo que não tem essa de certo e errado na redação, até, assim, claro, escrever palavras erradas, não estamos falando disso, tá? Falando do seguinte, não posso usar tal coisa, não posso colocar coisas, né, antagônicas, igual você colocou aqui. Não é bem assim, não é necessariamente você não pode. Há riscos. E quanto menos riscos você correr, melhor. A ideia é essa, sempre, tá? Então, aqui você saiu bem. Joia? Vamos lá. Bom tamanho de parágrafo, ok. Eu recortei, tá, e pus aqui no Word porque ficava melhor para escrever aqui. Tá? A tecnologia é fundamental para a circulação de notícias, sejam elas através das redes sociais ou de outros veículos. Melhor esse acento aqui. Se isso era um acento, ficou muito tímido aqui, tá? Não precisa ser tão exagerado quanto o meu, claro. Só marquei para ficar bem claro para você. Sociais, das redes sociais ou de outros veículos de comunicação. Esse processo foi e ainda é fundamental para a globalização, visto que encurta as distâncias entre os territórios. Cara, olha só. Beleza, você trouxe um ponto aqui falando do ponto positivo da tecnologia. É muito importante você usar estratégias argumentativas. O que a gente está falando? Por exemplo, você lançar a mão aqui de
por exemplo, de um argumento de autoridade. Se você citasse uma autoridade no assunto, alguém estudioso disso, que defenda o mesmo ponto de vista que você está colocando aqui, ok? Mas sempre você vai ter um repertório desse? É bem provável que não, né? Então, porque você teria que ter um conhecimento muito vasto sobre vários assuntos para dar a sorte de usar. Então, o que, que eu recomendo, tá? Você tentar trabalhar sempre com exemplos. Saiu mal aqui, peraí. Exemplos concretos. Como assim? Traz um exemplo de um caso concreto mesmo e joga aqui, né? Então, ó, a internet, tecnologia é fundamental para a circulação de notícias, né, através de redes sociais, de outros veículos. Cara, você pode falar, por exemplo, sei lá, de uma questão de uma campanha de vacinação que hoje atinge mais rapidamente, teoricamente, né, pelo menos no que diz respeito à notícia, à informação, mais pessoas, de forma mais rápida. Você pode falar de casos de polícia que às vezes a polícia mesmo já usa, né, as redes sociais para colocar. Então, você trazer exemplo concreto para sacramentar isso daqui. Mas não é nem pelo tamanho do parágrafo, não, né? E até para ele não ficar muito grande. Mas vamos pôr assim, mais duas linhazinhas que você escrevesse aqui, esse parágrafo estava perfeito. Então, esse parágrafo, para mim aqui, ele tem nota 2 em 3, vamos pôr assim, tá? Então, ele contemplou 2/3 do que ele tinha que contemplar, ok? Você tem que trazer a informação, você tem que lançar o argumento e tem que comprovar esse argumento, tá? Você faltou mais essa parte da comprovação. Agora, olha só. Olha o tamanho desse parágrafo, principalmente se você comparar com os outros. O primeiro tinha 6 linhas, o segundo mais 6 linhas. Olha o tamanho do terceiro parágrafo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 linhas. Isso está longe de ser bom, principalmente, repito, se você comparar com os outros parágrafos. Então, esse parágrafo ficou muito longo, tá? Mas vamos ver aqui o que, então, isso já é um ponto negativo para nós, tá? Apesar de todas as vantagens e fácil disseminação de notícias, perdão. Apesar de todas as vantagens, a fácil disseminação de notícias gerou um grande problema, as chamadas fake news. Ok, ótimo, retomou lá da introdução, fez o link direitinho conforme eu ensino no curso, né? Perfeito. Com um simples e rápido processo de compartilhamento de informações, podendo ser feito por qualquer um, algumas pessoas de má fé publicam notícias falsas a fim de prejudicar algo ou alguém. Ótimo, perfeito. Até aqui explicou bem, ok. Tá? Talvez pudesse ser até um pouco mais curto, você gastou 7 linhas para falar isso aqui, mas deu, ok. Isso pode levar as vítimas a sofrerem com problemas de saúde e psicológicos sérios, como a depressão e, em alguns casos, a tirarem a própria vida. Aqui, cara, eu diria que você você não fugiu ao tema em si, tudo, mas eu acho que você levou para uma questão que é importante de saúde pública como um todo, ok? Mas que pode ficar parecendo algo muito mais individual. A não ser que você tivesse trazido aqui exatamente, olha, vivemos hoje uma epidemia de problemas de saúde mental, né? Enfim, alguma coisa nesse sentido e jogasse isso daqui. Tudo bem. Aí você poderia até ter separado isso no outro parágrafo, que era um parágrafo que não é o ideal no que eu vou falar, mas ele de alguma forma estaria complementando o terceiro parágrafo, né? Jogar um quarto parágrafo de desenvolvimento para falar, um terceiro parágrafo de desenvolvimento e quarto do texto para falar disso, tá? Então, veja bem, porque se você trouxesse aqui algum caso de fake news em que você tem casos, não é que é mais sério, cara, mas são coisas que levam mais para questões sociais. E como eu disse, isso que você levantou é uma questão social, mas você colocou isso de uma maneira que não é tanto assim uma questão social. Ficou mais como se fossem problemas individuais. Eu acho que é aí que reside a grande questão, tá? Mas aqui isso seria perto do que eu falei anteriormente sobre a questão do caso concreto. De você transformar, colocar a ideia, né, fazer um caso concreto ali para poder exemplificar. Ficou mais perto disso, tá? Então, vamos lá. Esse parágrafo tem um defeito que ele é gigante, muito grande, tá? E aqui eu acho que você peca um pouco nessa questão do desenvolvimento do texto, do tema, né? Mas não é nada de absurdo, não, tá? Repare que você praticamente não errou nada gramaticalmente. Olha só, seu texto está bem ok. Você
não cometeu aqui, não percebi nenhum erro de concordância, nenhum erro de vírgula, quase que é o que o pessoal erra muito, e você virgulou bem, tá? Eu vejo ali que você intercala termos corretamente, tá? Isso está bem, bem interessante. Vamos ver a sua conclusão. Logo, podemos concluir que o melhor a se fazer é... Aí aqui foi só eu falar da vírgula, né? Aqui rolou uma vírgula que não rola. Tá? Ou era 2 pontos, não sei o que você quis colocar aqui, mas eu acho que era vírgula mesmo. De qualquer forma, nenhum nem outro, tá? O melhor a se fazer é ter cuidado e investigar o que recebemos antes de compartilhar. E aos órgãos reguladores cabe punir os responsáveis. Você quis antecipar aqui esse objeto indireto aqui, né? Cabe a eles. Eu não colocaria essas vírgulas aqui, não. E cabe aos órgãos reguladores, e aos órgãos reguladores cabe punir os responsáveis. Ok, beleza. É uma conclusão ok, tá? Não é fantástica, mas é uma conclusão que dá bem aí para o gasto. Joia? Bom, se eu tivesse que distribuir sua pontuação, né, em estrutura, estruturalmente, vamos pôr uma redação em 100 pontos aqui, tá? Estruturalmente, você teria feito aí coisa de 20 de 30. Vamos ver aqui, tá? Vamos ver se fica uma nota coerente com o seu texto. Gramaticalmente, a sua nota é 28 em 30, você teve 2 errinhos. Tudo isso valendo 30. E na parte de conteúdo, né, a gente valendo 40, eu diria que seu texto está na faixa de uns 20 a 25. Por quê? Porque você acabou deixando uma argumentação, vamos colocar aqui, um pouco rasa, tá? Vou colocar aqui, relativamente rasa, porque ela não é rasa, mas falta, entendeu? A questão do exemplo, né, do caso concreto, alguma coisa assim, que vai jogar. Então, vamos fechar com 25 em 40, que eu acho que é o mais justo. Ó, isso vai dar uma nota 73 em 100. É uma nota ruim? Não, longe disso. O pessoal está muito mal acostumado, às vezes, com nota de redação de colégio, né, tal. Tira nota alta, às vezes, sem fazer muita coisa. Não é a nota ideal, você precisa melhorar, claro. Né, primeiro passo, vamos dizer assim, meu primeiro objetivo no curso é sempre chegar em 80%. 80%. É a minha meta inicial. Pus a pessoa no patamar dos 80%, aí sim a gente vai trabalhar para a pessoa chegar nos 90%. Porque com 80%, dificilmente a sua nota vai ser o que vai te deixar fora de qualquer concurso. Sua nota de redação 80%, dificilmente te deixa fora. Tá? Pode ser, dependendo do nível ali do concurso, da concorrência, que essa nota não te ajude a ir muito para frente, mas ela não deixa você ir para trás. Vamos supor, o corte foi 80 de tudo. Todas as matérias, marcar X, tudo. Se você tirou 80 na redação, valendo 100, ora, não foi a redação que te reprovou. Muitas vezes você vai pôr a culpa, fala assim, se eu tivesse tirado 85, eu falei, peraí, mas e nas outras? Você não podia ter tirado mais também? Então, com 80, você está dentro, né? Quando a gente vai para um patamar de chegar perto do 90 ou de passar dos 90, a gente está começando a trabalhar com uma ideia diferente, uma ideia diferenciada, em que essa nota aqui vai te jogar para cima. Agora com a apanho da caneta aqui da mesa digitalizadora, tá, gente? Jogar para cima. Aqui não te joga para baixo. Com certeza não te joga para baixo. Beleza? Ok? Então, é isso. Está terminada esta correção aqui. Vamos que vamos.